E aí galera, hoje eu vou iniciar a série do Gabito Evans com uma partida um tanto quanto especial, é, a Imortal de Anderson. Eu vou iniciar essa série do Gabito Evans logo com essa partida, né? Eu já falei pra vocês que existem 11 imortais no xadrez e eventualmente elas vão estar aparecendo aqui no canal. A Imortal de Anderson, ela é considerada por muitos especialistas atuais como a imortal mais linda que tem. Ela é a melhor que tem, a obra de arte mais magma que tem. Eu não a considero, pra mim a mais bonita é uma jogada entre a Alekhine e o. Caramba, eu me esqueci o nome do oponente dele, desculpem. Né, eu me importo tanto que eu até me esqueci o nome do cara. Mas pra mim, na minha opinião, a partida de xadrez mais bonita é uma jogada entre Alekhine. É uma partida do Alekhine. Depois eu vou passar pra vocês. Mas essa aqui foi jogada entre Anderson e Lionel Kieseritzky. E é considerada por muitos como a melhor, mas também hoje em dia tem alguns críticos que, na minha opinião, são caras invejosos que hoje em dia, né, tem várias enguines, tem não tem pressão nenhuma, fazem as análises no quarto e vê os erros grotescos, etc. Claro, os caras estão com um monte de computador, estão no quarto deles sossegados, sem pressão nenhuma, com um monte de livro de estratégia, um monte de temas táticos, etc. Uma base em xadrez gigante que tem hoje em dia. É muito fácil, né, tu julgar uma partida desse tempo. Os caras estavam lá num torneio, pô. E alguns dizem que o oponente do Anderson era um cara meio medíocre, um jogador ruim, só que é mentira, pô. Se for na internet ou na Chessbase, do que tem no Frit, aquelas bases de dados de xadrez, se tu for nelas ou na internet tem de tudo, e tu pesquisar os resultados dos torneios que o Lionel jogava, o oponente do Anderson, ele era um jogador muito forte, do nível do Anderson, pô. Ele era muito forte. E no patamar geral dos torneios, ele teve uma pontuação até melhor do que a do Anderson, até engraçado. Mas não é por então os caras tentam desmerecer essa partida aqui, mas vocês vão ver que ela é muito bonita, mas provavelmente muitos de vocês já conhecem ela, a Imortal de Anderson. Ela seguiu E4, E5 e F4, que é o gambito do rei. Só que eu vou passar para vocês falar um pouco antes eu vou dar uma introdução filosóficazinha ao E4. Todo mundo sabe, né? Naquele tempo já sabia isso, hoje em dia que a gente joga E4 para dominar o centro, né? Que é a área mais importante do xadrez, do tabuleiro, por proporcionar mobilidade a qualquer ala, né? Tu controla o centro, pode ir para qualquer lugar e pode empurrar os peõezinhos também. Então, é a melhor área do xadrez é essa para controlar. Então os caras já brigavam por ela, jogando E4, que tu fixa uma peça no centro e bate em outra. Então os caras já sabiam disso. E como foi falado uma vez, o xadrez ele é um equilíbrio, né? Uma harmonia de peças. E quando tu joga E4, tu tá desequilibrando essa harmonia. Então, por muito tempo ficou isso na cabeça que que as negras têm que sempre buscar igualdade na posição, sempre reequilibrar a posição. Por isso que sempre ficou aquele negócio, empatar de brancas é meio vergonhoso, empatar de negras não tem problema. De brancas tem que ganhar, porque elas têm a vantagem do primeiro lance, etc. Então jogava CS5 que era para equilibrar, né, um lance clássico. Hoje em dia, né, naquele tempo não se tinha muito essas ideias, mas hoje em dia com as aberturas modernas tem o C5. Não fica um peão no centro, ele fica na ala da dama, né? Ele fica na ala da dama, não fica no centro, mas ele bate numa casa central. É uma espécie de contra-ataque negro, que é pra exatamente isso, pra não reequilibrar a posição, pra continuar desequilibrando, mas tentando desequilibrar pro lado negro. É muito interessante, dão partidas muito interessantes. É a considerada a defesa mais combatente que as negras têm. Mas naquele tempo jogava-se mais E5. E a ideia de jogar E4, como eu já falei pra vocês, ou E5, é um dia no futuro, né, jogar D4 para controlar de vez o centro. Essa é a ideia. Só que o peão de E5 tá lá pra atrapalhar, né? Então os caras jogavam cavalo e tal pra bater no peão, aí cavalo C6 pra defender e assim ia. Só que eles acharam essa maneira de tirar logo esse peão de lá, que é o F4. Tem outras maneiras, como por exemplo a abertura do centro, né? Que tu captura, dama captura D4, cavalo C6 e dama A4. Eu não gosto muito dessa dama aqui em A4, em qualquer outro lugar, de tirar logo a dama, perder o peão de D. Tudo bem que negros perderam o peão de E, o central, mas
mas elas já estão desenvolvendo e as brancas estão com uma dama no meio do tabuleiro e tal. Não é muito bom. Mas jogos hoje em dia, naquele tempo não. Eles acharam essa alternativa que eu acho melhor de jogar F4. Tarras, anos depois, né, décadas depois, quando eu estava estudando xadrez, ele disse que F4 as brancas estão perdendo. É um lance meio que já debilita a própria posição negra, porque tu tá começando a abrir as diagonais pro rei, né, e tal, no rock aqui. É um lance que não é muito agradável de se fazer. Só que não tem muito problema, porque não é de imediato que os ataques vêm. E se tu jogar certinho, não tem problema nenhum. Porque tu joga cavalo F3 e inibe qualquer ameaça da dama, né? Ou então se ela vier agora no próximo lance, tu tem G3 e não dá em nada. Então não é tão ruim assim, é muito interessante. É pra quem gosta de emoções. Naquele tempo não se cogitava recusar um gambito, né? Então é captura F4. E aqui hoje em dia, eu particularmente, eu acho que muitos de vocês jogam cavalo F3, né? Que é pra de cara não deixar a dama dar aquele cheque chato aqui no rei de vocês, né? Pra não deixar ela entrar aqui. Então joga esse cavalo F3. Só que o Anderson, ele era meio vida louca, ele jogava logo C4, batendo no peão de F7, que é o mais fraco. E o cara jogou uma ideia bem interessante aqui, que é B5. Tem várias ideias. Se vocês prestarem muita atenção, quase como se fosse um Gambito Evans de cores opostas, né? Um Gambito Evans espelhado. As negras estão fazendo ele, né? Ela tem várias ideiazinhas. Primeiro é desviar o bispo de F7, que é uma casa forte, desviar ele dessa diagonal aqui, tirar essa diagonal. A segunda é abrir com ganho de tempo, abrir a grande diagonal para o bispo negro. Essa é a outra ideia. E a outra ideia é como a do Gambito Evans. Após o bispo capturar o peão, como ocorreu na partida, pode jogar C6 e D5. São essas as ideias de jogar B5. Então ele seguiu, dama H4, cheque, o rei vai para F1, o bispo. O Anderson, eu tenho assim que ele tira logo o bispo, que é para o rei dele vir para cá, para atrair mesmo a dama do cara para cá, atrair a dama do cara para essa casa e depois guardar o rei F1, onde não tem tantos problemas assim. Não é muito bom porque tu perde o rock, mas o cara sabia o que estava fazendo, né? Rei F1, cavalo F6, cavalo F3, ganhando tempo em cima da dama. A dama vai para H6, D3, cravando a dama. Cavalo H5 com essa sutil ameaça, né, de dar um cheque. E quando as brancas capturarem o cavalo, cai a torre aqui embaixo. Ameaça bem sutil, né? Cavalo H4 tapando a dama para não ter mais nenhum golpe tático. C6. E aqui, quando o Lionel jogou C6, as brancas têm muitas possibilidades de continuar. Ela pode tirar o bispo para 4 ou para C4, onde aconteceria o D5, né? Ganhando tempo em cima do bispo e já abrindo a diagonal para o bispo negro. Tem isso, aí é captura, bispo C5 e agora quem está no gambito são as brancas, né? Bem engraçado esse gambito do rei. Então tinha várias possibilidades. Ele jogou cavalo F5 primeiro, ganhando tempo em cima da dama. Não pode mais pegar o bispo porque vai cair a dama. Dama G5. E aqui de novo, após dama G5, as brancas têm várias possibilidades. De novo, elas podem tirar o bispo para algum lugar. Mas o Anderson preferiu jogar G4. Por quê? Se ele tira para A4, o bispo dele fica meio apagado, né? Ele tem que fazer isso aqui para voltar pro jogo. Mas após ele jogar bispo C3, tem um D5 e continua atrapalhando o bispo dele. Então, e se ele jogar bispo C4, leva D5 de novo, o bispo sai, D captura E4, E captura E4, bispo A6, C4, cavalo D7, C3, e os bispos negros vão começar a sair, o rei negro vai rocar, e aqui as brancas estão numa posição meio desconfortável de jogar. Então o Anderson, calculando tudo isso aqui, ele não quis chegar nessas linhas, então ele preferiu jogar algo da confusão a partir dele, jogou G4 para dar uma certa confusão, deixar as coisas mais obscuras. Cavalo F6, torre E1, sim, torre E1 para defender o peão, que tem cavalo e dama, agora tem torre e dama, mas sim, o bispo aqui está morrendo, ele está caindo. C captura B5, H4, e a dama negra está ficando tanto quanto sem casa aqui.
dama G6, H5, dama G5. Após dama G5, o Anderson jogou dama F3, ameaçando ganhar a dama negra. E aqui o cara jogou cavalo G8, óbvio que é pra poder voltar, né, a dama após o bicho capturar o peão. Só que se tu colocar a máquina nessa posição, ela vai te dar um lance muito impossível, um lance que não é nada humano, que nenhum humano veria. Eu pelo menos não conseguiria ver esse lance, que é bispo B7. E após ganhar a dama, né, joga cavalo G4. Bispo captura a dama, cavalo H2 cheque. Aí o rei G2, cavalo F3, rei captura F3. E aqui o cara não perdeu a dama e acabou trocando um par de peças, né? Trocou um bispo e um cavalo. E as brancas aqui estão de uma desvantagem, uma desvantagem dinâmica, que elas não têm mais o par de bispo. Só que os peões dela estão melhor, porque o rei dela está um pouco mais seguro aqui do que o próprio rei negro, porque a ala da dama ela está destruída, né? Os peões estão dispersos. E a ala do rei não dá pra rocar agora porque ela tá sobre ataque. Já já vai acontecer ataques aqui. Meu mouse tá bugando, tá quebrado, quer dizer. Já já vai acontecer ataques aqui, né? Tem ataques. Tudo bem, trocou a dama. A dama é o primeiro fator de ataque, é o mais forte, a peça mais forte. Mas não é porque não tem dama que não dá pra atacar, não é uma desculpa, né? Tem dama, chegou no final e empatou. Não, não é nada disso. Ele jogou cavalo G8 pra tirar a dama para não perder a dama. Bispo captura F4, dama F6, cavalo C3. E aí, após cavalo C3, ele jogou bispo C5, ameaçando a torre. E aqui tinha várias oportunidades, né? Ele poderia simplesmente tirar a torre ou deixa eu ver aqui. Voltar o bispo. Tinha várias coisas pro branco fazer. Ele preferiu jogar cavalo D5. Começou o ataque, começou o sacrifício, né? Primeiro sacrifício. Só que cavalo D5 abre tudo, né? Abre tanto a torre de G quanto a dama pode pegar o peão de B2 e ameaçar a torre, que é o que aconteceu. Dama captura B2. E aqui bispo D6. Duas torres caindo, mas o cara tá indo com tudo pra cima, com um bispo, dois cavalos e uma dama. Aqui não vale capturar o bispo, porque se ele captura o bispo ele leva mate. Com cavalo captura D6 cheque, rei D8, cavalo captura F7 cheque, rei E8, cavalo D6 cheque, rei D8, parece que vai empatar, né? Mas leva a dama F8, cheque mate. Por isso não pode capturar o bispo. Então ele jogou bispo captura a torre, E5, que é pra E5. Tem uma ideia bem simplesinha aqui de continuar sufocando o rei, mas é de dar um descoberto lá na torre e de impedir com que a dama volte para defender. São essas ideias. Então dama capturar um cheque, rei E2, acabou o cheque no do rei branco e agora o que fazer? O cara jogou A6. A máquina recomenda bispo A6. Só que jogando A6, que aconteceu na partida, eu vou passar para vocês. Aí aqui ele arremata, né, com cavalo captura G7 cheque, rei D8, dama F6. O nome desse tático não é distração, é obstrução da defesa, é o nome desse golpe tático aqui. Ele está tirando a defesa do lugar, porque o cavalo defende a casa de A7, era onde levava o mate. E agora tem que tirar o cavalo de lá, que era a única peça defensora, né? Atração de defesa, desvio de defesa. Após cavalo capturar F6, bispo E7, checkmate. E essa aqui entrou para a história do xadrez como uma partida mais bonita de todos os tempos. Só que os caras que criticam dizem que após o cavalo, ele jogou cavalo A6 por ser um jogador fraco e tal, não calculou. Só que a posição não estava equilibrada, não tinha chances. Após o rei A2, as negras já entraram em declínio. Mesmo se ele jogasse bispo A6, ele levaria cavalo C7 cheque, rei D8, cavalo captura A6, bispo B6, dama captura A8, dama C3, tentando voltar e ameaçando o peão de C2. Aqui, dama captura B8 cheque, dama C8, troca as damas. E bispo F8 vai conseguir catar a torre. Ou vai pegar o cavalo, né? Vai no mínimo pegar o cavalo aqui. Então aqui as negras também estavam perdidas. Só que eu pergunto pra vocês,
Aí querendo desmerecer, os caras querem desmerecer a partida do Anderson, né? Eu pergunto, vocês que jogam muito xadrez, jogam online, jogam com amigos, vocês já jogaram uma partida e acharam ela muito bonita, né? Porque vocês estavam lá, o cara errou e vocês fizeram um sacrifício, fizeram uma combinação bonita e consideraram a partida de vocês maravilhosa, né? Eu pergunto, tem alguma partida de xadrez bonita que não contém algum erro do adversário? Olha, se a gente for considerar que os dois jogam perfeito, o que vai acontecer? Se o teu oponente jogar perfeito e tu jogar perfeito, vai dar empate. Tem alguma graça de empate, né? Aprende-se com partidas de empate, por exemplo. Aprende-se a como não empatar, aprende-se a como estar na posição inferior e conseguir um empate. Pode-se tirar proveito, pode-se tirar conhecimento de qualquer partida. Mas se for para avaliar a estética, avaliar combinações, tu tem que considerar que o teu inimigo tem que errar. Então aqui ele errou jogando a 6, mas é um erro necessário para acontecer alguma combinação, como ocorreu na partida, para acontecer algum remate, etc. Então não tem por que desmerecer a partida, ela é bonita. Ela começou com gambitos, deu várias peças. A partida terminou com o cara entregando duas torres, um bispo e uma dama, cara. Não tem como não ver estética nisso. Então não tem, então é muita inveja, muita viadagem dos caras querem desmerecer a partida do Anderson. Então falou, galera, até a segunda partida.